O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na Assembleia Legislativa do Piauí, e também aqueles que acompanham em nosso canal no YouTube, nós estamos a escutar o evangelista Lucas no capítulo 6, trazendo para nós informações sobre um momento muito importante na vida do Cristo, que foi a escolha dos 12 apóstolos. Por que muito importante? Porque aqui nós vemos a memória, nós vemos aquela realidade que linka, que faz conexão mais profunda com a chamada divisão da nova terra, da terra prometida, nas 12 tribos de Israel. Então, a memória das 12 tribos, Cristo Jesus constitui entre os seus discípulos 12 apóstolos. E isso vai ser tão importante que os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, fará menção deste momento tão radioso, tão importante e tão necessário. O nome apóstolo significa aquele que foi enviado, aquele que vai ser enviado para uma missão determinada. E com a escolha dos apóstolos, nós vamos, pouco a pouco, sobretudo a partir de Paulo, compreender a chamada sucessão apostólica que veio desses 12 até hoje os bispos em comunhão com o bispo de Roma, o Santo Padre, o Papa. Essa escolha, como outras tantas de Jesus, elas foram precedidas de oração. O texto é muito claro e é clássica a sua menção de que Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Isso significa que toda grande decisão deve ser precedida de oração. Isso não é só para Jesus, é Jesus como mestre, como modelo que nos ensina. Toda decisão que formos tomar deverá ser precedida de oração. Deveremos subir ao monte, à montanha, que é o nosso coração. Subir até esse monte e lá, em comunhão com Deus e no silêncio da prece, suplicar ao Senhor discernimento, para de fato sabermos o que é ou não da vontade de Deus. Já disse aqui, e é bom repetir, que as realidades que chegam a nós, tanto vindas de Deus, como vindas do espírito do mal, ambas brilham, mas só uma ilumina, que é a de Deus. As imagens, as luzes, por assim dizer, do espírito do mal, elas podem até brilhar, mas quando nós adentramos, achando que elas irão nos iluminar, nós perceberemos que essas realidades nos ofuscam, nos cegam, nos tiram a paz.
Por isso, irmãos e irmãs, é preciso a oração para fazer discernimento, para que deste modo saibamos o que de fato brilha e o que de fato ilumina a nossa vida. E aí Jesus desce essa montanha e chama, dentre os discípulos, ele escolhe 12 e dá o nome de apóstolos. E aí nós temos esse catálogo desses que serão o grupo dos 12. A partir deste momento, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas vão sempre se referir aos 12, ao grupo dos 12. E essa referência será tão importante que depois que Judas trair Jesus, esse grupo começará a ser chamado dos 11. E não haverá o Pentecostes, segundo Lucas, sem antes reconstituir os 12. E aí Pedro, lá no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, falará em nome desse colégio apostólico e irá dizer que é preciso escolher alguém que foi testemunha ocular, homem reto, e para de fato sorteado, ser inserido nesse grupo, recompondo o grupo dos 12 e a partir de então tornar-se o grupo fundamental, o grupo sobre o qual a igreja será constituída. E aí entra no lugar de Judas o Simão, o apóstolo Simão. Esse Simão que será depois entendido como Judas Simão, e ele será tido como alguém importante também na comunidade de fé. Depois que Jesus escolhe, há um momento muito interessante, porque as pessoas, como em várias partes do Evangelho, levam a Jesus os seus enfermos, e estes são curados. E a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Essa força ainda existe, o Senhor ainda nos cura, nos transforma, nos restaura, mas é sempre bom, é sempre oportuno dizer, restaura e nos cura, não segundo a nossa lógica, não segundo a nossa vontade, não segundo a nossa perspectiva, mas segundo a vontade do Senhor. E para isso é preciso que nós nos amadureçamos ao ponto de perceber que nossa oração deverá ser sempre em conformidade com a vontade de Deus. E mesmo quando acharmos que Deus não nos deu nada, perceber que Deus nos oferece tudo. E entre esse tudo, muitas vezes está o livramento. Nós é porque somos cegos frente ao futuro. Nós não temos a ciência do que está por vir. Deus tem. E porque Ele tem, Ele age em nosso favor. O próprio Evangelho vai relatar Jesus dizendo: se um pai do céu, se um pai da terra ouve do seu filho o pedido de um ovo, será que esse pai vai dar um escorpião? Pois bem, se os pais da terra estão sempre prontos a oferecer o melhor para os seus filhos e filhas, muito mais o Pai do céu. Nós é que por conta de nossa vontade atingida pelo pecado original, nós às vezes até brigamos com Deus, né? O Senhor não me deu isso, eu te pedi tanto, eu sou tão fiel ao Senhor, eu participo de tudo, o Senhor... Deus sabe o melhor para nós. Nós que por conta de nossa cabeça dura, do nosso coração fechado, nós é que ficamos brigando com Deus e não percebendo que o Senhor cuida de nós. Sim, meus irmãos e irmãs, do Senhor ainda sai uma grande força que nos cura. Vamos sempre nos acercar do Senhor, ficar próximo dEle. Ninguém perde ao se aproximar dEle, ao se confiar a Ele. Ninguém perde. E mais ainda, tendo Maria como modelo, ela que de fato se confiou ao Senhor, ela que permaneceu junto ao Senhor em todos os momentos, inclusive na cruz, ela que renovou o seu sim, mais do que nunca nos tempos atuais,
a renovação do sim é de suma importância. Nós estamos vendo a geração que diz sim, em segundos depois diz não, abandona, desiste. Nós precisamos ter a têmpera daqueles e daquelas que deram inclusive a vida para manter-se fiel ao que disseram a Deus. Se Deus é fiel a nós, não tenhamos dúvida, sejamos na graça dele, como Maria, fiéis ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.